Feliz sábado a você. Que bom que você está aqui na casa do Senhor. É uma alegria podermos voltar aqui. Estive o ano passado, bem no comecinho do ano, há mais de um ano atrás, e nós queremos nessa manhã falar um pouquinho mais sobre a graça e o amor do nosso Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Leonardo Barbosa. Eu sou responsável da área de escola sabatina, ministério pessoal, ASA, e também coordenador de interessados da TV Novo Tempo para a região norte e leste de São Paulo. E ainda sou casado, tenho filho e tenho uma vida para viver. Então vocês orem por nós, que o desafio não está fácil não, mas Deus vai dar vitória, em nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de São João, capítulo 8. São João, capítulo 8, versos 1 em diante. Todos acharam? Se você não trouxe Bíblia, abra no celular, abra no seu tablet, no smartphone. Mas pastor, no meu celular não tem Bíblia. Filho de Deus, baixa o aplicativo, abençoa esse celular, deixa o celular mais santo, pelo menos aí, ajuda nós a vencer na vida, ok? São João capítulo 8, versos 1 em diante, vem dizendo: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher prendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. E na lei Moisés nos ordena apedrejá-la. Porém, tu, Senhor, o que dizes? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão com o dedo. Os que ouviam este relato foram saindo, um de cada vez, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ele: Ninguém, Senhor. Ela. E declarou-lhe Jesus: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esta é uma das histórias que me surpreende a respeito sobre a onisciência de Cristo. É uma história muito conhecida, mas eu quero tirar 4 lições nessa história para você nunca mais enxergar ela de uma forma comum. O ser humano, ele existe dentro dele uma tendência em querer sempre justificar os seus erros. Você já percebeu como que nós resolvemos os nossos problemas e as nossas questões? Você chega para alguém e fala assim: mas por que você fez isso? Ah, desculpa, é que eu fui criado desse jeito. Ou as pessoas chegam para você e falam assim: ah, mas desculpa, é que é meu jeito de ser, é que eu fui influenciado a fazer isso. Existe uma tendência humana em sempre querer justificar os seus erros em cima do erro das outras pessoas. E aqui eu quero tirar para você a primeira lição dessa história. Leia comigo novamente o verso 4. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei de Moisés nos manda que ela seja apedrejada. Tu, porém, o que dizes? Eu não sei você, mas até hoje eu não descobri como que faz adultério sozinho.
Cadê o homem da história? Você já percebeu que o enfoque sempre foi em cima da mulher? Cadê o homem da história? Muito provável seria um dos fariseus ali que estavam tentando armar contra Jesus. Então, quando nós estamos diante de uma situação, diante de um problema, aqui vai a primeira lição. Antes de julgar as pessoas, largue as pedras. É muito fácil nós subirmos numa plataforma da verdade, da justiça, e querermos sentenciar o erro dos outros. O problema é quando eu me torno o réu da história. Você já percebeu que com as pessoas nós queremos que a justiça seja executada, mas para nós queremos graça e misericórdia. Então, antes de acusar alguém pelos seus erros, solte as pedras. As pessoas estavam tentando armar uma situação para Jesus. Essa mulher foi apanhada em adultério, mas um daqueles homens estavam ali cometendo o ato. O interessante é que nessa história, aquelas pessoas estavam ali para tentar tramar contra Cristo, e não para resolver uma vida de uma mulher em promiscuidade. Às vezes nós queremos resolver a situação da forma como nós achamos interessante, como nós achamos importante, e não da forma como deve ser realizada. Então, pare de querer criticar as pessoas, pare de querer olhar, perguntar o porquê, por que essa pessoa está em pecado, está fazendo isso, fazendo aquilo outro. Aprenda a amar as pessoas. As pessoas dizem sempre, nossa, mas eu amo Jesus. Mas como que eu amo Jesus se eu maltrato a minha esposa? Como que eu amo Jesus se eu sei que o meu irmão está passando necessidade e eu não faço nada? Como eu falo que eu amo Jesus, sendo que as pessoas hoje estão buscando um fato aleatório da vida para viver de acordo como eles desejam, ou quererem justificar as suas atitudes a respeito sobre um ponto que eu acho indesculpável. Tem gente que chega para mim e fala assim, pastor, eu queria que o senhor me desculpasse. Eu falei, pelo quê? Que às vezes eu sou muito duro em falar, é que eu sou muito sincero. Já viu isso alguma vez? Hoje, sinceridade virou sinônimo ou desculpa para você poder magoar as pessoas com suas palavras. Desculpa, é que eu sou sincero. Eu não gosto de deixar, eu não posso deixar as coisas passarem assim. Deus me fez assim, eu não põe culpa em Deus não, vi. Que Deus é perfeito. Antes de julgar as pessoas, solte as pedras. É muito fácil atacarmos pessoas enquanto estão frágeis e debilitadas emocionalmente e espiritualmente. Eu quero ver quando você for a vítima. Segunda lição. Primeira lição, você pode repetir comigo? Antes de julgar, solte as pedras. Segunda, verso 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem o que acusá-lo. Jesus estava vivendo num período de Pôncio Pilatos, imperador. A parte que estava imperando sobre aquele local era Roma. O único que poderia sentenciar, você vive, você morre, era Pôncio Pilatos. Aqueles homens tramaram uma situação pensando assim, olha, nós vamos até Jesus, a nossa lei judaica diz, se alguém adulterar tem que ser apedrejado em praça pública. Nós vamos chegar para ele com um caso em flagrante e ele vai ter que dar o veredito. Se Jesus falasse, olha, vocês são um bando de canalhas, porque eu sei o que vocês estão fazendo, Jesus tinha a sua onisciência. Eles poderiam ir lá para Pôncio Pilatos e dizer assim, ó, Senhor, tem um judeu que está renegando as nossas tradições, as nossas próprias leis, nós não queremos ele dentro do nosso círculo, ele tem que ser retirado, ele tem que ser exterminado. Se Jesus olhasse para eles e disse, não, essa mulher cometeu adultério, ela precisa ser morta, iriam até Pôncio Pilatos e diziam assim, Senhor, tem um judeu aqui,
falando quem vive e quem morre. Ele tem que ser executado, porque ele não pode ficar dentro do nosso círculo de amizades. Eles colocaram Jesus numa situação que não tinha saída. E aqui vem a segunda lição para você. Nunca pense que Deus não tem saída para os seus problemas. Desde pequeno eu ouço uma história da minha mãe. Ela dizia assim: Leonardo, cristão de verdade não mente. E eu ouvia isso desde pequeno, e isso me ficava, me cutucava. Mas por que minha mãe ficava falando toda vez isso? Cristão de verdade não mente. Um dia eu olhei para minha mãe e falei assim: que história é essa aí que você está me contando aí? Ela falou: senta aqui. Aí eu ouvi falar da história de John Hus. John Hus, ele viveu na Segunda Guerra Mundial. Alemão, sua mãe, uma alemã, mas cristã. No período nazista, um alemão não podia refugiar judeus na sua casa. A sua mãe havia refugiado mais de 20 judeus. Abriu um alçapão na sala, um porão, colocou um pedaço de madeira, colocou uma mesa de estar, um tapete, para que não pudessem ver que tinha movimentação dentro de casa. Abria-se 3 vezes ao dia, para dar comida e água. Mas John Hus, ele aprendeu com a mãe: cristão de verdade não mente. Um dia, soldados bateram lá na porta da casa dele. 2. Ele abre a porta, os soldados nazistas olharam para ele: chama sua mãe. Chamou a mãe do lado dele na porta. Os soldados: você esconde judeus na sua casa? A frase veio na cabeça de John Hus: cristão de verdade? Ele só pegou e olhou para a cara da mãe. Se ela falasse que sim, eles seriam mortos. Se ela falasse que não, estaria transgredindo um princípio que ensinou para o filho. Aquela mulher, usada pelo Espírito Santo, olhou para os soldados e disse assim: entrem e procurem. Acharam? Ela mentiu. Nunca pense que Deus não tem saída para os seus problemas. Quando você pensa que Deus só pode resolver de uma forma apenas, Deus abre 1000 formas para tentar resolver a sua situação de uma forma exclusiva. As pessoas estão achando que Deus não pode resolver as suas circunstâncias. Tem gente que olhando para mim, às vezes pensando assim: pastor, mas meu casamento não tem mais chance. Já passou do limite, pastor. Pastor, minha vida espiritual está dedringolando a cada dia mais, indo para o abismo. Pastor, eu não consigo ter uma vida social, eu não consigo ter uma vida espiritual, eu não consigo ser ninguém nessa vida. Pare de pensar que os seus problemas não há solução, porque a solução é a pessoa de Jesus na tua vida, querido. Pare de se alimentar com falsas esperanças. Pare de se alimentar com questões que o inimigo tem produzido nesse mundo. As pessoas, quando estão sofrendo de um problema, buscam autoajuda, motivação, mas não buscam Deus. Eu estou cansado de ver pessoas vindo ao púlpito para pregar sermões de motivação, ao invés de pregar a palavra em sua essência. Precisamos viver a essência da mensagem, viver um cristianismo autêntico e não algo superficial em nossas vidas. Pare de pensar que Deus não pode solucionar os seus problemas, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, e Ele pode sim resolver o problema mais absurdo que você possa pensar, porque Ele é Deus, porque Ele é eterno, e o objetivo dele é levar você para a eternidade. Quando o ser humano começa a se distanciar de Deus, Deus toca na humanidade. E eu quero te falar uma coisa: existem apenas 4 relatos bíblicos que você vê Deus colocando a mão na terra. 4. Eu queria que você entendesse comigo. Primeiro, lá em Êxodo capítulo 20,
quando Deus escreve a sua lei em tábuas de pedra. Segundo, no reinado de Belsazar, quando ele vai, visita o rei, escreve 4 palavras de sentença numa parede. Mene, mene, tekel, parsim. Quer dizer, pesado fostes achado em falta. Terceiro momento, São João capítulo 8. Jesus escreve na terra com um dedo. E o quarto momento será em Hebreus capítulo 8. Não escreverei mais as minhas leis em tábuas de pedra, mas escreverei agora em vossos corações. E o último momento que Deus vai tocar na humanidade vai ser no nosso coração. Então não pense que Deus não tem saída para os nossos problemas. As pessoas estão vivendo com corações despedaçados, estão vivendo sem esperança, estão vivendo de uma forma enclausurada, abafada pelas suas emoções. Hoje existem pessoas achando que não há saída para os seus problemas, estão passando dificuldades, passando lutas, famílias estão vivendo desestruturadas, porque achando que não há mais solução. Hoje as pessoas estão querendo criar o atalho para a sua felicidade, achando que o divórcio é a melhor solução de suas vidas. Querido, dê um tempo para Deus resolver os seus problemas. Dê um tempo para Deus, para Ele poder ser Deus em sua vida. Aqui vai a terceira lição, que eu quero que você entenda comigo. Verso 9. Tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas não estou nem aí. Verso 9. E ouvindo as suas palavras, foram saindo um por vez, a começar pelos os mais velhos, os mais pecadores, viveram mais. Hoje as pessoas mais velhas estão muito preocupadas com a vida dos jovens. Existe uma esfera na vida que me preocupa, me preocupa diante do fator que estão levando as suas atenções. As pessoas mais velhas vivem em cima de um senso chamado reputação. O que pensam sobre mim, o que acham sobre mim e o que estão, como estão me analisando. Jovem, ele é o que é, aqui, lá fora e na frente de qualquer um. Presta atenção no que eu vou falar. Reputação. Entenda com carinho o que eu vou falar aqui, querido. Reputação não é algo maravilhoso como alguns pensam. Porque se teu nome fosse algo tão importante nessa vida, você não teria que receber um novo nome pelas mãos de Jesus. Leonardo, quando eu descobri ainda o significado do meu nome, Leonardo, Léo, leão, nardo, vem de perfume, leão cheiroso. Falei, olhei para minha mãe e falei assim, mãe, eu podia melhorar o negócio aqui, né? Daí eu olho para Deus assim, Senhor, por favor, me dá um nome caprichado dessa vez, porque já errou aqui, não tem como errar em cima não. Presta atenção no que eu vou falar aqui, por favor, em nome de Jesus. O que as pessoas pensam sobre você não vai mudar a tua essência, não muda quem é você. Infelizmente as pessoas estão mais preocupadas com o que estão achando dela, do que se preocuparem verdadeiramente do que Deus pensa sobre você. Eu era pastor num lugar aí, eu não posso ficar falando muito, porque eu só passei em 3 distritos aqui na PL. Eu cheguei num lugar, daí de repente, para poder abrir a igreja, era um grupinho, eu estava organizando para a igreja. E assim, quando eu estava no distrito, eu abria a igreja, era recepcionista, eu era sonoplasta, pregava, cruzava a bola, chegava a cabecear dentro da área, fazia de tudo, não tinha problema para mim, fazia tudo. Eu cheguei a abrir a igreja, abri o computador da igreja. Quando eu fui ver, Google Chrome tem as janelas dos sites mais acessados, os últimos, né? Eu vi uma imagem me atrapalhada, mas que imagem miserável é essa aqui? Quando eu clico, quando eu fui ver,
estavam usando o computador da igreja para acessar site pornográfico. Falei, mas que miséria é essa aqui, meu? Falei, Deus, queima os olhos. Falei, torra o dedo. Falei, dá um infarto no peão na hora. Falei, não pode um negócio desse não, meu Deus. E o computador da igreja só era usado por 2 pessoas. No som na igreja, e a tesoureira levava para casa. A tesoureira tinha 68 anos. Daí eu catei, apaguei o histórico. Passou 15 dias, eu vou voltar e vou ver. Quando eu cheguei, abri a igreja de novo, fui lá, fui no computador, estava lá. E sempre os acessos no mesmo horário. Falei, rapaz. Falei assim, eu vou falar com o diretor do grupo. Cheguei para conversar, falei, e aí? Falei, cara, tem que falar um negócio contigo, vem cá. Falei, pastor, tem que falar um negócio contigo também. Falei, peraí. Falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, pastor, estão pegando o computador da igreja para fazer palhaçada, hein? Falei assim, eu queria falar isso contigo. Falei, não é tu? Ele falou, não, pastor, se um dia eu acessar um negócio desse, minha mulher me mata. Falei, isso daí, tá certinho. Falei, tem que matar mesmo. Se não matar, queima, fura os 2 olhos, igual fizeram com Sansão. Cristão ficar usando um negócio desse? Falei assim, eu vou pagar o histórico. Na outra semana, vamos ver de novo. Daí eu fiquei pensando, cara, não é ele. A tesoureira, quase 68 anos. Falei assim, não é possível, gente, depois de velho ficar safado assim. Falei, não é possível. Falei, não tem cabimento um negócio desse. Mas eu tenho que falar. Cheguei, falei, conversei. Na outra semana, estava lá, peguei o computador, falei, irmã, vem com o seu esposo que eu quero conversar com vocês 2. E dá dó. Porque assim, quando eu falei, irmã, estão usando, a senhora está trabalhando? Trabalho, pastor, não aposentei ainda. E os acessos sempre eram entre 8 e 9 horas da manhã. Falei, a senhora sai para trabalhar que horas? Saiu 6:30. E volta que horas? Depois das 6 da tarde, pastor. Falei, eu tenho que te falar uma coisa. Infelizmente, o teu filho está usando o nosso computador para acessar isso. O que mais me dá dó? Ela olhou e falou, pastor, mas o que é pornografia? E aí eu entendi que não era mesmo. Sabe qual foi a resposta dela? Pastor, o que as pessoas vão pensar sobre mim? Eu falei, irmã, você não está entendendo. A pornografia é comparada à heroína ou cocaína. É uma droga silenciosa. O seu filho está com um vício que precisa de ajuda. Mas pastor, o que as pessoas vão pensar sobre mim? Eu falei, irmã, o que as pessoas pensam sobre você não muda quem é você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Ao invés da mãe olhar e ver que o filho está enfrentando um problema terrível, estava mais preocupado em saber o que estavam pensando sobre ela. Reputação é algo que você tem que se preocupar somente com um nome nessa vida. Não é o Leonardo, é o cristão Leonardo. É o nome de Cristo que eu carrego nas minhas costas, que eu tenho que prezar e dar o verdadeiro valor para as pessoas que estão aí fora. As pessoas precisam olhar para mim e dizer assim, olha, ali está indo um cristão, um filho de Deus. Porque é muito fácil eu ser cristão dentro da igreja. Eu tenho que ser cristão 24 horas. É durante a semana, é durante todo momento. E eu começo a dizer isso para você, querido, porque infelizmente as pessoas estão entrando numa esfera relativista, e isso está adentrando as nossas igrejas, aonde aquilo que era errado não é mais, aonde aquilo que era pecado já não está sendo mais considerado como pecado, e as pessoas estão querendo ter prazer na luxúria, na avareza, estão querendo ter prazeres na carne, mas não querem ter prazer na eternidade. E aqui vai a quarta e última lição, que eu preciso terminar. Verso 10 e 11.
Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Sabe o que quer dizer isso? Justificação pela fé. Não existe mais pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor Jesus. Perdão não é você se esquecer das coisas. Isso é amnésia. Perdão é quando você se lembra de determinada situação e isso não te causa nem mais dor e sofrimento. Isso é cura, e quem só pode te dar é Jesus. Às vezes eu estou falando para alguém aqui que precisa dar o perdão, que precisa receber o perdão. Eu sou de uma cidade pequenininha do interior de São Paulo, Cajuru, cidade de 25 mil habitantes. Quando eu tinha de 12 para 13 anos, meu pai abandonou minha família. Tem gente que olha para mim hoje assim: ah, pastor galego, alto, casado com uma mulher linda, igual que eu tenho. A gente fala assim: pastor, tua mulher é bonita. Eu falei: claro, de acordo com a fé, Deus dá. Então ora, filho de Deus, bota o joelho no chão, que Deus vai dar. Hashtag fica a dica. Minha mãe durante muitos anos foi diretora de Dorcas. Alguém pegou essa época? Que é a nossa asa. Durante o período que meu pai foi embora, foi embora e eu não tive mais notícia dele, saber se ele está vivo ou morto. 15 anos. Passou-se alguns meses depois de que ele foi embora. Várias vezes minha mãe não tinha espaço na igreja. Ela pegava 2, 3 pallets, colocava no meu quarto e o pessoal levava o alimento lá em casa para poder levar para a igreja. Quantas vezes minha mãe chegava e ligava para o ancião dizendo assim: ancião, irmão, eu posso pegar um pacote de macarrão e uma massa de tomate para fazer comida para o meu filho, porque não tem nada em casa. Eu não passei fome, porque a asa da igreja nos ajudou. E eu quero falar para você: Deus me deu a oportunidade hoje de ser líder da asa para toda a região norte e leste de São Paulo. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu amo esse departamento. E várias as vezes minha mãe orava e dizia assim: Senhor, hoje a gente está pela graça. Chegava alguém, batia palmas na porta de casa, a gente abria e não tinha ninguém, tinha uma cesta básica no meio do quintal, que eu não sei quem é hoje, quem é. Naquele final de ano não tinha nada para comer, mas a asa ajudou. Me preparando para ir no sábado de manhã para a igreja, bateram palma. Quando eu abro a porta, havia um oficial de justiça e um policial. Senhor Luiz Carlos? Eu falei: não mora mais aqui. Não, nós viemos aqui para dar busca e apreensão no carro de vocês. Era a única coisa que nós tínhamos, um Chevetinho 93. Aquele dia eu saí com uma fúria com Deus no coração, que eu olhei para Deus e disse assim: o Senhor me deve explicações. Ou o Senhor fala comigo hoje, ou eu nunca mais coloco os meus pés na igreja. Eu estava com 15 para 16 anos. Fui para a igreja, um ancião pregou, falou sobre o sacrifício, falou um sermão que era para eu entender que era uma resposta de Deus, mas eu estava com o coração tão aflito, e parecia que tinha formiga no banco da cadeira, que nada me contentava. E eu ficava falando: o Senhor tem que falar comigo, o Senhor precisa me dar uma resposta, porque se o Senhor não falar comigo hoje,
eu nunca mais coloco os pés na igreja. Não voltei para casa para almoçar, comecei a andar na cidade inteira. Cheguei em casa 11h30 da noite. E eu tinha dado um prazo para Deus, o Senhor tem até meia-noite para falar comigo. Cheguei em casa, tomei um banho, peguei um pedaço de pão, que era o que tinha para comer. Passei margarina, comi, escovei meus dentes, fui para a cama. 5 para meia-noite. Me ajoelhei no pé da cama e disse assim: Senhor, é a última vez que eu oro. Se o Senhor tiver que falar comigo agora, o Senhor se vira, porque eu não vou mais atrás de ti. Eu nunca peguei num sono tão rápido. E eu sonhei que eu estava num lugar pregando, que eu não sei até hoje onde é. Comecei a eu estava falando sobre Jesus, as pessoas vindo à frente, aceitando o apelo, e de repente eu me vi dentro de um tanque de batismo. E eu estava batizando as pessoas. E quando eu olho para o lado, eu começo a chorar, porque eu vi meu pai entrando dentro do tanque para eu poder batizá-lo. Você já acordou de um sonho chorando alguma vez? De uma sensação que é tão real? Naquela hora eu acordei chorando, olhei para Deus e falei assim: o Senhor podia falar comigo, mas não precisava apelar desse jeito. Aí começou a minha saga de fazer teologia. Me formei, conheci minha esposa, nos casamos, vim para Paulista Leste. 2016, eu estava me preparando para poder fazer um sermão. O pastor Dermival dos Reis me liga e fala assim: Léo, agora em setembro vai ser a sua prova de ordenação. Estuda, guri. Que é gaúcho, ele falava desse jeito comigo. Eu falei: tá bom. Peguei manual da igreja, nisto cremos, peguei tudo quanto é livro, tratado de teologia. Eu falei: vamos estudar esse negócio aqui, porque eu não posso reprovar nessa prova. Eu andando pela Aricanduva, fiquei vendo aquele céu todo azul. Falei assim: Senhor, agora eu não te entendo. O Senhor me mostrou um dia que eu ia batizar meu pai. E agora o Senhor, eu não sei nem se meu pai está vivo. Vou ser ordenado como pastor. O Senhor me fez, colocou o desejo no coração. E aí? Parecia que eu estava vendo dos céus Deus olhando para baixo, assim: espera aí. Eu era pastor na Vila Santana, aqui do lado de Vila Verde. Tinha terminado uma comissão muito pesada. De repente uma mensagem chega no meu celular, pelo Messenger do Facebook. Eu não sei qual vai ser a sua reação, mas o teu pai está vivo. E a pessoa me pegou e mandou uma foto do meu pai na hora. Eu não tive condições de dirigir de Vila Santana para Vila Matilde. Eu tinha um tesoureiro que era policial. Foi a primeira vez que eu fui para casa escoltado pela polícia. Daí até os vizinhos ficaram perguntando: o que aconteceu, pastor? Eu falei: não, eu sou uma celebridade agora. Não tive condições de dirigir. E eu tentando falar com essa mulher é com quem meu pai estava. Eu falei assim: deixa eu falar com ele. Ela falou assim: ele não sabe que eu estou falando com você, por favor, ele vai brigar comigo. Eu falei: pede para ele, que eu quero falar com ele. Ele tem medo de falar contigo, Leonardo. Eu vi a sua foto no Facebook, eu comecei a procurar o teu nome, porque eu estou cansado do teu pai ficar acordando no meio da madrugada. Falei assim: ó, o Leonardo está me chamando. O Espírito Santo trabalhando no coração dele. E eu fiquei olhando para ela assim: mas pede para ele poder atender o telefone. Meia-noite eu fui falar a primeira vez com meu pai depois de 15 anos. 15 anos sem saber se ele estava vivo ou morto. Eu nunca vi meu pai chorar. Naquela ligação nós ficamos 10 minutos, um chorando por cada lado da linha, sem conseguir conversar. Naquele final do ano eu fui para Belém do Pará. E uma das coisas que você não entende os porquês de Deus na vida, quando eu falo para você que não pense que Deus não tem saída para resolver os seus problemas. Eu já tinha colocado e sepultado meu pai no coração, porque pessoas chegavam até mim e diziam assim, para você ter uma ideia: olha, eu encontrei teu pai. Meu pai era caminhoneiro.
Encontrei teu pai lá num posto de gasolina lá no norte. Não quer nem saber de você. Está nem aí para a família. Daí chegava outro falar para minha avó, de 93 anos: olha, dona Conceição, teu filho perdeu a cabeça, não quer nem saber nem da senhora. Tem gente que vai entrar na tua vida só para te causar dor e sofrimento. Não se esquece disso. Naquele ano eu marquei para passar o Natal com ele. E depois de quase 15 anos, eu pude receber esse abraço. Esse aqui é meu velho. Eu cheguei numa quinta-feira. Ele olhou para mim e disse assim: filho, você vai querer ir na igreja sábado, né? Eu falei: vou, pai. Posso ir contigo? Eu falei: claro. Eu falei: tem alguma igreja adventista aqui na cidade? Ele falou assim: tem 5. Eu falei: mas como assim o senhor sabe que tem 5? Ele falou: tem 5. Eu falei: qual é a mais próxima daqui? Ele falou assim: fica aqui em tal rua. Eu falei: mas como é que o senhor sabe disso? Ele falou: filho, tem quase 6 anos que eu pego meu caminhão, paro na porta da igreja e fico olhando para a fachada. E eu fico pensando: oh meu Deus, meu filho deve estar pregando em algum lugar aí. Cuida dele. Meu pai olhou para mim e falou assim: mas filho, eu não tenho roupa para ir para a igreja. Eu falei: como assim, pai? Eu só tenho bermuda. Eu não tenho. Belém é muito quente, né? Na verdade, meu pai, ele está morando numa cidade que chama-se Cametá, que é uma ilha da bacia do rio Tocantins. Ele está em Belém do Pará e eu casei com uma paraense. Dá para entender um negócio desse? Da gema ainda lá. Naquele sábado ele foi comigo na igreja. Ele chegou na hora do almoço, ele olhou para mim e falou assim: mas filho, vamos almoçar em casa? Eu falei: vamos. Catou, fez um arroz, tinha um feijão lá, ele tinha colocado pedaços de bacon no feijão. Eu falei: pai, eu não vou comer feijão hoje não, fica tranquilo. Não, filho, mas por quê? Eu falei: não, pai, não estou legal para comer feijão agora. Não querendo falar alguma coisa. Ele falou assim: poxa, filho, tem bacon, né? Eu falei assim: é, pai. Aí a mulher dele olhou para mim: mas por que você não come nada de porco? Eu falei assim: você quer saber? Fiquei a tarde inteira dando estudo bíblico para meu pai e para ela. E no final, para ir embora, ele olha para mim e diz assim: filho, tem coisas na vida que são os pais que conduzem os filhos para um casamento, para uma formatura, para uma profissão. Mas eu tenho certeza que vai ser você que vai me levar para Jesus. Perdão. Quando eu falo para você, perdoe, é porque eu tive que viver isso na pele. Mas pastor, por que o teu pai foi embora? Não sei. O senhor não perguntou? Não. Eu usei as palavras de Paulo: esquecendo-me para trás que as coisas ficam, prossigo o rumo para o alvo que é Jesus. Os 15 anos que eu perdi com meu pai não vão voltar, mas ele pode se recuperar com meu filho. É minha vida agora com Jesus. E quando eu falo para você, perdoe, é porque eu vivi isso. E eu quero que você experimente esse perdão também. Ele é regenerador, ele é restaurador, ele vai te edificar. Esquece o teu passado. Aprenda a perdoar, porque é isso que Jesus espera de você. Demorei 15 anos para receber esse abraço. Quanto tempo você vai demorar ainda para poder dar o abraço em quem precisa do teu perdão? Eu quero fazer uma oração por você. Não vou pedir para você vir aqui à frente, não vou pedir nada. Eu só quero pedir para você uma coisa: esqueça o teu passado. Quem visita o passado com frequência envenena o presente, e não existe perspectiva de futuro.
Deixe Deus ser Deus, que eu tenho certeza que Ele tem uma eternidade preparada para você. Feche os seus olhos e vamos orar. Amado Deus, nessa manhã o Senhor nos revelou grandes verdades. Não somos ninguém para julgar ninguém. O papel da justiça não cabe a nós como seres humanos. Pertence exclusivamente a Jesus. Precisamos nos lembrar, Senhor, que o Senhor sempre terá uma solução para os nossos problemas. E precisamos nos lembrar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor Jesus. Às vezes eu estou falando para um casal, Senhor, que está brigado aqui na igreja. Às vezes eu estou falando, Senhor, para pais e filhos que não se conversam, para irmãos de sangue, irmãos de fé, que se desentenderam no passado e não conseguiram colocar um ponto final nessa história e terem uma vida de relacionamento novamente. Por favor, Jesus, eu te peço, visite a cada coração aqui. Se alguém aqui, Senhor, que necessita do teu perdão, por favor, que o Senhor venha se revelar na vida deste teu filho, para que ele possa sentir a tua graça, a tua misericórdia e o teu perdão em seu coração. Mas se existe alguém, Senhor, aqui nessa manhã, que não está conseguindo encontrar forças para perdoar, que o Senhor venha derramar o teu sangue no coração deste teu filho, para que ele possa se lembrar que um dia ele foi perdoado, e esse perdão tem que ser agora passado, de coração em coração, até que Jesus ele volte. Conceda-nos a tua graça, Senhor, a tua paz, porque somente a tua paz consegue transformar a nossa vida e o nosso coração. Dai-nos um sábado repleto nas tuas bênçãos. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.